Existe um tipo de cansaço que não é do corpo, mas é da mulher que se perdeu de si. A gente nem se dá conta quando essas coisas acontecem. Mas eu quero conversar sobre isso com você nesse vídeo. Sobre sinais, sobre sintomas, sobre informações que a gente precisa perceber dentro, que aparece fora, de como a gente se perde de nós mesmos. Ela vive e não sente. Ela faz e nem sabe o porquê. Ela cuida de todos, mas ela se abandonou. Quantas histórias eu já ouvi, quantas vezes isso já aconteceu comigo? A gente entra no automático, e eu vou mostrar para você nesse vídeo o porquê que isso é comum a todas nós, e a gente vai prolongando, a gente vai adoecendo, né? E as nossas relações começam a sentir o efeito desse autoabandono sem percepção. Vamos falar dos sinais? Sente vazio, sobrecarga, cansaço, vive no automático, não sabe o que sente, não sonha. Sim. Quantas mulheres em consultório a gente conversa e eu digo, qual é o teu sonho, qual é o teu objetivo, qual o teu propósito agora, nesse momento que os filhos já estão criados e que você tem mais tempo? Sinceramente, eu não sei dizer. Essa é uma resposta que eu escuto e por isso esse vídeo nasce dessa escuta. Na nossa infância, aprendemos a nos identificar para sermos aceitas, aprendemos a ser o que esperam de nós. E isso tem nome: identificação. Olha a frase de Freud: a sombra do objeto caiu sobre o ego. O objeto é o que está fora, então é o que a gente precisa para ter uma identificação. A sombra dele cai sobre o ego, sobre o eu, o que nos tornamos. Então é fundamental o processo da identificação, que é um processo psicológico, para que através dos modelos a gente possa se formar, se fundir, se tornar. Só que isso respinga, como ele diz, a sombra de tudo isso. Muitas vezes você teve uma relação com o seu cuidador, com a sua mãe, uma mulher que precisava trabalhar, como no meu caso, precisava dar conta de muitas outras coisas, não só tinha tempo para as minhas necessidades. E isso tudo, a sombra da nossa infância recai sobre nós. E essa identificação é como uma esponja, né? Eu costumo dar esse exemplo para a gente entender o que acontece. Quando a gente nasce, nós somos como uma esponja psicológica. Então, toda a nossa psique está em formação e vai retirando de fora para dentro. E aí, aonde a gente, na identificação, acha que o ser é dessa maneira, mas muitas vezes estamos cheios de sombras que desconhecemos. Outra frase de Freud diz assim: o que não conseguimos lembrar retornará em ação. Então, esse piloto automático, esse viver no automático é resultado daquilo que não sabemos sobre nós, daquilo que desconhecemos, mas daquilo que vivemos. E então nasce uma mulher funcional, porém desconectada da própria verdade. E quando a gente faz a pergunta, quem é você? Eu não sei. Faz sentido agora? Por que a gente não sabe? Você entende por que a gente precisa conversar sobre esses assuntos? Eu já quero pedir para você se inscrever no canal, compartilhar com aquela amiga que você sabe, com a sua irmã, com seus parentes, porque quem é mulher? A gente precisa, né, divulgar esses conhecimentos, porque eu vejo muita gente sofrendo e vivendo uma vida permanente nesse lugar porque desconhece. Então, curte, comenta e compartilha. Você é muito bem-vindo aqui. Mas chega um momento em que viver assim dói demais. E essa dor, ela aumenta. Mas eu quero te dizer, essa dor é um chamado a voltar para si. Voltar a si não começa com grandes mudanças, como pensamos. Voltar a si começa com pequenos encontros. É olhar nos seus olhos, aqui já fica uma dica, é olhar nos seus olhos, buscar lá na íris dos seus olhos, tem uma alma. Busca ela, é um encontro, são pequenos passos que sim, reverberam em grandes mudanças, mas não é o foco inicial. Agora vem uma parte que eu quero compartilhar, ouro. Eu quero deixar aqui três passos, 3 caminhos para que a gente comece a transformar
esse momento. Nessa trajetória para dentro, eu quero deixar aqui 3 passos muito importantes nesse início. Reconhecer. Sim, reconhecer que você se abandonou. Reconhecer que na sua rotina não tem tempo para você. Eu tô falando sim que pode ser através do autocuidado. Isso é uma forma física, material de a gente manifestar. Mas parar um minutinho para ficar só com você, sem tela, sem nada, sem nenhum estímulo sensorial, nada que te chame para fora e apenas deixar sentir. Apenas deixar o sentimento vir. E muitas mulheres no início nem conseguem fazer isso. Mas por isso que eu estou começando com reconhecer. Realmente, eu me abandonei. O outro passo é sentir, é dar nome àquilo que você nem sabia que estava aí. Às vezes é começar com você mesmo. Eu não gosto de estar naquele lugar. E por que toda vez eu tenho que ir? Eu lembro de numa conversa com uma mulher, numa escuta, ela mesma percebeu que todo final de semana ela precisava estar junto, né, com a família, mas na verdade não eram relacionamentos onde ela podia ficar à vontade. Ela tinha que ir só para servir, ela tinha que ir como se ela precisasse ficar naquele lugar da infância, estar disponível a todos. Não era, talvez nem tanto pela relação que ela tinha, mas por desconhecer os seus próprios limites. E durante a conversa, durante a escuta, ela mesma se escutou e disse: mas por que eu tenho feito isso comigo? Então ela sentiu o que era incômodo. Já é o passo 3, que é olhar para dentro, como uma casa bagunçada que você só consegue organizar e limpar se você olhar. Se você olhar o que é lixo, se você olhar o que não serve mais, se você olhar o que pode ser dado para outra pessoa, aí você consegue arrumar. Então, olhar para dentro, como que tá a faxina aí. E aí eu dou uma dica: vá para sua gaveta de roupa íntima, comece lá a dispensar o que não te cabe mais. Eu caminho com mulheres que estão nesse processo. Mulheres que decidiram não se abandonar mais. E essa decisão faz uma diferença. Se você sente que esse é o seu momento, eu criei um espaço para isso, uma comunidade no WhatsApp, comunidade entre nós, para a gente ficar mais próximo, para a gente trocar, para a gente receber, né, conteúdo de valor, para que a gente volte para si e tenha mais saúde, saúde emocional, saúde psicológica e saúde relacional. Você é bem-vindo. Divulgue esse vídeo, compartilhe, mas também eu vou deixar o link aqui para que você possa entrar nessa comunidade. E voltar a si não é se tornar alguém nova, é ter coragem de reencontrar quem você sempre foi. E eu te digo, esse encontro vale. Só que, Luciene, como é, né, esse processo? É o processo, tá? Isso não é um botão que se aperta, isso é construído, isso é desejado, isso é manifestado com aquilo que eu disse lá, pequenas atitudes, pequenos encontros, comprometimento, e aí você vai se fortalecendo para as grandes mudanças. Então, se você sente que esse é o teu momento, seja muito bem-vindo nesse canal, muito bem-vinda nesse canal, seja muito bem-vinda nesse reencontro com você. Eu tô aqui para ser essa facilitadora e também para a gente trocar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que esse vídeo te ajude nesse processo e eu tô aqui por passar por esse processo para te dizer: você merece as suas relações viver uma vida mais saudável, de dentro para fora.